eu quero meditar com você nesse texto e falar com você sobre algumas coisas que nós temos na nossa rotina diária, que nós vivemos na nossa rotina diária, mas que são coisas que nós não enxergamos, mas nós sentimos, nós vivenciamos ela, mas nós visivelmente nós não enxergamos ela, mas isso atinge a minha vida e a sua vida grandiosamente quando ela chega a um estágio elevado. Amém? Lucas, eu falei Lucas para você? Amém? Lucas 13, versículo 10 em diante. Vai dizer assim: todos acharam? Amém? Ora, ensinava Jesus no sábado numa sinagoga, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo Jesus a chamou e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curando no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde, pois, nesses dias para ser curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo para beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos de Jesus, que Jesus realizara. Amém? Até aqui. Irmãos, esse texto aqui de Lucas, capítulo 13, versículo 10 ao 17, ele vai ser específico. É um fato que aconteceu aqui, neste momento aqui, onde uma mulher, ela chega até Jesus com uma debilidade visível. Pelo que nós compreendemos aqui, essa mulher chegou encurvada, com alguma dificuldade nos seus ombros aqui, e ela chega encurvada a ponto da sua cabeça estar abaixada, e a Bíblia vai relatar que ela estava possessa de uma enfermidade, de um espírito de enfermidade. Não era de uma enfermidade física, mas de um espírito de enfermidade. Não era de uma doença crônica física, mas sim de um espírito de enfermidade. Então, muitas vezes, em muitos momentos, nós nos sentimos pesados, nós nos sentimos sobrecarregados com fardos que nós começamos a carregar durante a nossa caminhada. Nós pegamos algumas coisas durante onde nós estamos, onde nós passamos, e começamos a colocar sobre os nossos ombros, e começamos a trilhar nosso caminho. Só que esse fardo aqui, o fardo pelo qual nós carregamos, Jesus fala que nós não devemos carregar o fardo que o mundo entrega para nós, mas sim que ele tem um fardo leve e suave. Então, nós temos um fardo a carregar, sim. Jesus, ele passou por uma dificuldade em sua caminhada, principalmente quando ele está subindo para o Monte da Caveira. Ali nós encontramos Jesus em um momento terrível ali. Ele já não estava aguentando mais carregar a cruz ali, e os soldados chamam um homem chamado Cirineu, Simão Cirineu, e o faz
e o direciona para ajudar Jesus a carregar aquela cruz. Jesus, ele nos mostra ali a ter um entendimento, a ter um discernimento de humildade para nós recebermos a ajuda de alguém quando nós mais precisamos de ajuda. Porque pode até ser que você não esteja precisando, você não esteja passando por um momento de precisão de uma ajuda de alguém, mas em muitos momentos nós nos sentamos, nós estamos a sós em um ambiente onde nós estamos passando por uma grande dificuldade pela qual nós precisamos de ajuda de alguém. Jesus já tinha passado pelo martírio, Jesus já tinha passado pelo açoite, Jesus já estava sendo escarnecido e estava a caminho da morte ali, e ele estava carregando um fardo terrivelmente pesado, precisando sim de uma ajuda, mas o que Simão Cirineu atendeu Jesus ali, não fazia parte do propósito de Jesus, mas Jesus recebe essa ajuda como um processo de entendimento de que nós precisamos uns dos outros quando nós estamos passando por os momentos mais difíceis da nossa vida. Se até Jesus precisou aqui, nós vamos precisar um dia. Então Jesus, ele encontra essa mulher que estava oprimida, ela estava encarcerada, ela estava aprisionada aqui por uma dificuldade, por uma enfermidade espiritual sobre a vida dela. E quando nós olhamos para um sentimento, para esse sentimento aqui, é o sentimento que o ser humano, ele sempre procura uma cura. Aqui, facilmente, você chega em uma medicina, você vê alguém dando um laudo físico, onde ela acharia muitas doenças para o jeito que ela estava. Mas Jesus, ele olha para aquela mulher, ele faz uma análise dela, ele faz um diagnóstico dela, e compreende e libera uma cura, porque ele entende que aquilo ali é espiritual na vida dela. Ele compreendeu, ele teve uma leitura, ele viu que aquilo era espiritual na vida dela. E há enfermidades, há dificuldades na nossa vida que jamais nós vamos ver um médico nos dando um diagnóstico sobre ela, porque não é físico. Você não vai encontrar na medicina um diagnóstico, você não vai encontrar nenhum exame feito esse diagnóstico, você não vai encontrar em lugar nenhum na medicina uma resposta para algumas dificuldades que nós façamos, porque aquilo vem no espiritual, e o que é espiritual nós temos que discernir no Espírito, e através do Espírito. E quem tem que ter esse discernimento? Tanto quem tem a cura para liberar, como quem está passando por essa dificuldade. Então, lá em Mateus, versículo 11, Mateus versículo 11, capítulo 11, para ser mais exato, versículo 28 em diante, vai dizer assim: se porém, capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, só Jesus pode retirar o cargo que está sobre nossa vida. E só Jesus pode nos dar um fardo leve para que nós venhamos carregar. E o que eu quero falar com você aqui essa noite? Sobre os fardos, sobre os invisíveis fardos da vida que nós rotineiramente nos deparamos com ele. Eu e você, nós nos deparamos com esses fardos rotineiramente, cotidianamente, diariamente, para ser mais exato com você. Nós nos deparamos com esses invisíveis fardos que a vida põe sobre a nossa vida.
E eu quero, se você for ligeiro aí, se não, você acompanhe depois. Eu quero acompanhar com você sobre os pontos que eu quero meditar com você aqui, alguns versículos para esmiuçar o que eu quero falar com você. E eu quero pontuar com você alguns fardos invisíveis, que o propósito principal deles é nos impedir de olhar para Deus. O propósito principal deles é nos impedir de olhar para o Senhor e receber do Senhor uma cura, receber do Senhor o perdão, receber do Senhor a dádiva da graça de estar louvando, glorificando e exaltando o nome santo dele. Porque em muitos momentos as pessoas em si, pela falta de conhecimento, pelo entendimento da religiosidade, da dificuldade do pecado, da falta de compreensão de como viver, às vezes elas vão querer reter a sua bênção, que é o que nós encontramos pelo texto pelo qual nós lemos. Mas eu quero falar com você sobre isso em algum dos pontos que eu quero meditar com você aqui. E olhando sobre isso, lá em Salmos 38, Salmos 38 vai dizer assim, 38 versículo 4, vai falar do fardo do pecado sobre a vida do ser humano. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados, excedem as minhas forças. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como os fardos pesados, excedem as minhas forças. Como eu já disse aqui, às vezes nós como cristãos, nós achamos que o pecado é para o ímpio, o pecado é para aquele que está lá fora, que nós costumamos dizer rotineiramente, rotular as pessoas que não caminham na presença do Senhor, de estar do lado de fora, de estar mergulhado no pecado, estar mergulhado na dificuldade. Mas quando nós olhamos para a palavra e ela se apresentar como iniquidade, toda vez que você olhar para a Bíblia e ela se apresentar para você falando algo sobre iniquidade, ela está falando sobre o cristão, sobre o servo, sobre aquele que caminha. Porque iniquidade, ela traz sobre si o entendimento de uma pessoa que compreende o que é errado e está caminhando nele. Compreende um erro, está relutando contra aquilo, mas não está relutando com todas as suas forças. E aquilo está se tornando uma iniquidade dentro daquele servo que está caminhando. E o fardo do pecado, ele vai nos acompanhar sobre a nossa vida, vai nos acompanhar sobre a nossa caminhada, como um fardo invisível, querendo se achegar, querendo se apossar da nossa vida, pelos cantos, dando um sentimento de normalidade. Você já reparou, com certeza, se você não nasceu em um berço cristão, você tem uma compreensão exata sobre isso, porque o pecado, no início, ele tem uma sensação de alívio, uma sensação de leveza, uma sensação de calmaria, uma sensação de desestresse. Quando você olha para uma pessoa que está se deleitando em alguma dificuldade, você vai olhar para ela e ela vai sentir prazer naquilo, ela vai achar que aquilo é um escape pelo que ela está passando. E o peso do pecado sobre a nossa vida, ele não tem o mesmo peso do que nós entendemos e conhecemos como aquela balança de mercado, aquela balança de farmácia, aquela balança de açougue, onde você pega uma carne, coloca sobre ela e você vê a quantidade de quilos que tem nela e você vê se tem muito ou se tem pouco. O fardo do pecado sobre a vida do ser humano, a vida do cristão, ele chega com um disfarce de leveza, um disfarce de que está resolvendo o problema. Mas na verdade, a dificuldade dele é o final, é o peso do final do pecado.
Porque quando nós olhamos as consequências do pecado, nós vamos entender que o final, a consequência do pecado é o quê? É a doença, a consequência do pecado é a morte, a consequência do pecado é uma doença hereditária, é uma doença que pode não ter mais cura, é um filho inesperado que não precisava ter naquele momento. A consequência, ela sempre vem. No início era até prazeroso, mas a consequência chega. E a consequência tem um peso sobre ela. Então, às vezes nós estamos aqui nos relutando contra essa situação, nós estamos nos prostrando diante da nossa caminhada, nós estamos até caminhando, nós começamos a caminhar muito bem, nós começamos a andar muito bem, nós estamos entendendo, nós entendemos o início da caminhada, nós entendemos que Jesus é Senhor, nós entendemos que Jesus é o Salvador, nós aceitamos, nós confessamos Ele, nós somos batizados, nós estamos na direção certa, mas essa direção certa sempre vai nos trazer uma sensação de estou com uma dificuldade, não estou conseguindo vencer, o que eu faço? E às vezes nós começamos a nos prostrar, esse peso começa a pesar sobre os nossos ombros, esse peso começa a surtir efeito na nossa caminhada aqui, mas o que nós temos que fazer é entender que Jesus está ali, independente dos religiosos que estão ao nosso redor, e estavam ao redor daquela mulher naquele momento ali. Jesus não se importa com aquilo, e libera uma cura, libera um perdão, porque quando você vai olhar para a lei, a interpretação que eles tinham da lei é que aquilo era errado, que aquilo não poderia estar acontecendo naquele momento, simplesmente por ser um dia de sábado. Então quer dizer, não tem importância se você está sofrendo no seu casamento, com seus filhos nas drogas, com seu pai na cama há 18 anos, o importante é você cumprir o que você entende na lei. Jesus, o Senhor não deveria ter curado essa mulher, porque hoje é sábado, ela tinha tantos dias para vir, mas a hipocrisia de quem está aqui, vivendo uma religiosidade, que é um fato que eu vou falar um pouco mais à frente, é entender que aquele fato ali, pelo entendimento da mente deles, ela deveria ficar sofrendo com aquilo, porque aquilo era um pecado que ela estava cometendo, que fez ela ficar daquele jeito. Então, se ela quisesse ser curada, que ela viesse outro dia. Então nós temos que compreender na nossa vida, no nosso caminhar, que nós não somos diferentes dessa mulher. Nós temos que trazer essa responsabilidade sobre nós, porque quando nós falamos de viver uma vida cristã, às vezes nós começamos a viver um peso de dificuldade sobre a nossa caminhada, em achar que nós não temos dificuldades com o pecado. Eu sou crente, eu sou cristão, então eu não tenho dificuldades com o pecado. Longe de mim, irmãos, alguém pensar que eu peco. Misericórdia, Senhor, como que os irmãos podem vir olhar para mim como pastor e olhar e pensar que eu peco? Ué, que homem de Deus que eu sou então? Porque se eu falar isso, eu estou fazendo de Deus um mentiroso, porque ele fala, pelo simples fato de eu estar com os pés sobre a terra, eu estou sujeito a isso. Se eu dizer que eu não peco, eu faço dele um mentiroso. Então, se nós não entendermos que o passo a passo que nós damos, nós cuidarmos de nós, cuidarmos da nossa vida, nós devemos compreender que a ajuda vai vir do céu, a ajuda vai vir do Senhor. E nós devemos compreender que nós devemos vigiar. Como Jesus nos ajuda? Nos dando discernimento, nos dando entendimento. Ele lançou o Espírito Santo sobre mim, sobre você, para que eu viesse ser mais cauteloso onde eu vou, onde eu piso, onde eu olho, o que eu faço. Eu tenho que ser mais cauteloso, porque se eu baixar a minha guarda, de repente, eu estou afundado em algumas situações onde você não pode ver, você não está vendo, mas
a invisibilidade dele vai fazer de mim me prostrar diante desse pecado e me fazer andar curvado espiritualmente. Pode até ser que eu esteja ereto fisicamente, mas no espírito o meu espírito está encurvado por aquela dificuldade. E eu estou precisando de Cristo, que Cristo chegue e retire isso de mim. Por quê? Porque eu fui desleixado na minha vida em Deus e com Deus. Eu estou falando isso para você, irmãos, porque isso é natural na minha vida e na sua vida também. Independente disso, nós devemos parar de ministrar aquilo que ao super-homem de Deus e à super-mulher de Deus. Isso não existe. Se eu e você não cuidarmos da nossa vida espiritual dia a dia, o fardo do pecado vai se tornar um fardo novamente na nossa vida. Por que que nós oramos para que muitos que entenderam o Evangelho há muito tempo, caminharam há muitos anos, e às vezes estão com uma dificuldade? Isso vai chegando em todos nós. E é porque está errado? Não. Não é uma questão de erro, é uma questão de nós entendermos que o fardo do pecado, o pecado, ele vive dentro do ser humano. Ele sendo cristão, confesso ou não, ele está. O erro, ele está dentro. E se nós deixarmos, ele vai se tornar pesado dentro de nós novamente. E nós temos que cuidar disso dentro de nós. Se eu não cuidar disso, irmãos, estou sendo sincero com você e comigo. Se eu não cuidar disso, eu estou falando de mim. Se eu não cuidar disso, sabe como eu sou conhecido daqui a uns anos? O pastorzinho. Eu vou ser rotulado como o pastorzinho que desviou, que não está mais na presença do Senhor. Vou ser conhecido dessa forma. Eu conhecia um homem, quando eu não conhecia Jesus, que chamavam ele de crentinho. E eu chamava ele dessa forma, mas eu nunca passei pela minha cabeça por que chamavam ele de crentinho. Depois que eu me converti, que eu fui compreender que crentinho era uma forma agora de sarcasmo por quem ele era. Porque ele foi uma pessoa um dia que sentou e caminhou na presença do Senhor, mas por alguma obra do caminhar, uma dificuldade, um problema que ele passou, que se tornou pesado, que ele não conseguiu caminhar mais, ele não aguentou a carga, e ele não buscou essa ajuda no Senhor, e infelizmente ele caiu, ele não conseguiu olhar para cima e pedir ajuda, e ele caiu, e agora quem toma conta do mundo olha para ele e fala: olha o crentinho. E eu achava até legal quando chamava ele de crentinho, porque no meu ponto de vista era um apelido até legal. Porque eu não entendia aquilo, mas depois que eu me tornei crente, eu lembrei dele, eu falei: meu Deus, tem misericórdia, porque ele conhece o Senhor. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque o fardo invisível do pecado, ele está ao redor. Isso que nós temos que entender, porque ele é invisível. Ele é invisível, então nós temos a sensação de que nós somos super-homens e super-mulheres, que agora nós não precisamos mais, porque eu já fiz, eu já aceitei, eu já confessei, então eu não preciso mais. Não, irmão, aí é que nós precisamos mesmo. Aí é que nós precisamos buscar, aí é que nós precisamos entender, aí é que nós precisamos compreender, aí é que nós precisamos nos dedicar, aí é que nós precisamos estar mais na casa do Senhor, aí é que nós precisamos estar mais no nosso orando, jejuando, entregando ao Senhor, pedindo por nós, por nossa casa. Eu falei esse dia para trás aqui, o apóstolo Paulo, nos minutos finais, nos momentos finais da vida dele, ele fala assim: ó, eu combati o bom combate, eu completei a carreira que me foi proposta, e eu guardei a minha fé. Ele falou tudo na primeira pessoa, ele não falou nada sobre quem ele foi, ele falou dele, primeiro cuidou dele. Nós temos que cuidar de nós, irmãos. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, da minha família, para depois eu tentar cuidar de você e da sua casa. Porque se eu não cuidar de mim e da minha família, o pecado vai rodear a minha casa, a minha vida, e eu vou me prostrar, e as palavras que eu dizer a você não vai ter peso nenhum de cura e nem de bênção sobre a sua vida. E eu quero ser uma pessoa que faça diferente sobre a sua casa. Não é só porque eu estou aqui na qualidade de pastor.
É porque eu quero ser aquele homem que Deus fala assim, que é desembargador de Deus na terra. E você é uma desembargadora, você é um desembargador do Senhor também. Você é aquele que é responsável pelo céu na terra. Amém? Então o fardo é um pecado invisível que pesa sobre a vida do homem somente até Jesus chegar e liberar cura. Então eu me prostro hoje diante do Senhor. Senhor, me ajuda na dificuldade, me ajuda no que eu preciso, e você também deve fazer isso. É somente até Jesus chegar, que Jesus não se importa com o que os outros pensam. Ele vai impor as mãos e vai curar, vai nos fazer andar de novo. Segundo, está lá em Mateus, versículo 6, volte um pouquinho para trás aí, se você abriu em Mateus, versículo 6, versículo 25, capítulo 6, versículo 25, e 34. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelos vossos corpos, quanto ao que haveis de vestir. Não há vida mais do que o alimento, o corpo mais do que as vestes. Versículo 34. Portanto, não vos inquieteis com o dia da manhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Amém? A preocupação. Nós somos pessoas extremamente preocupadas. Temos uma preocupação exagerada em respeito a muitas coisas. A preocupação no nosso andar, no nosso caminhar, em como nós estamos. A preocupação em excesso nos leva a consequências invisíveis, terríveis e mortíferas, como a depressão. A preocupação exagerada. A paranoia, a fobia, a ansiedade, o transtorno bipolar. O conceito de preocupação, o conceito, quando nós falamos, eu estou preocupado, eu estou muito preocupado. Você pode olhar para você e falar assim, eu estou com medo. Eu estou com medo de algo que pode acontecer comigo. Eu estou com medo de algumas coisas que estão me rodeando. Eu estou com medo de muitas coisas. A preocupação, ela tem por essência medo de algo que pode lhe acontecer. Então, a preocupação nos faz sentir angustiados, agitados emocionalmente, inquietos, assustados. Esses atos invisíveis sobre a nossa vida nos tiram a paz, nos tiram o foco do que nós somos, de quem nós somos, onde nós estamos. A preocupação te tira o sono, te tira o entendimento do que você vai fazer amanhã. Nós devemos compreender essas situações invisíveis que estão rodeando a nossa casa, a nossa mente, a nossa família. O que nós devemos entregar nas mãos do Senhor. Entregue nas mãos do Senhor. Quais são as preocupações que eu estou tendo? Quais são as minhas preocupações? Quais são as suas preocupações hoje? O que está te tirando o sono? As orações que você tem pedido e Deus não tem agido? Não é porque Ele não quis, é porque não chegou o momento. Jesus também passou perto de pessoas onde pessoas não foram curadas. O que nós temos que ter é fé, entender e compreender que a preocupação nos traz o medo. Ativa o medo dentro de nós, mas a nossa fé vai ativar o que Jesus pode fazer independente do que está acontecendo. Independente da circunstância. Deus vai agir com graça, liberando cura, liberando o mundo espiritual sobre a nossa vida, abençoando a nossa casa, o lugar onde nós moramos, o ambiente onde nós estamos. Você vai enxergar a glória de Deus onde você está. Nós não podemos nos preocupar com o dia de amanhã, nós nos preocupamos muito com o amanhã e esquecemos no hoje, porque o que você pode fazer hoje para resolver esse problema, dessa preocupação que você está tendo? Porque o que nós pensamos? Amanhã eu vou fazer isso, semana que vem eu vou agilizar isso para resolver esse problema. Não, o que eu e você temos que fazer é nos colocar nossos joelhos no chão, colocar nossos joelhos diante do Senhor e clamar a Ele, porque Ele vai tirar essa ansiedade dentro de nós. Porque se nós nos adoentarmos preocupados com a situação que está acontecendo ao nosso redor, nós não vamos ter o nosso entendimento para resolver ela.
E a preocupação não é nada mais do que o medo de aquilo que nós estamos preocupados nos engolir. Mas chega aquele diante de você, chega aquele diante daquela situação, e diz o seguinte, porque com certeza, irmãos, aquela mulher chegou desacreditada ali. Ela chegou ali, ela não chegou esperando uma cura de Jesus. Ela chegou diante daquele momento ali, pensando na lei, no que a lei dizia. Ela chegou ali por chegar, possivelmente, não estou dizendo porque a Bíblia não diz, mas ela chegou ali sem esperança nenhuma, porque a lei, ela traz sobre a pessoa um cargo onde ela não deveria carregar. O sábado, quando nós vamos olhar para a essência do sábado, sabe o que é? Nós estamos falando de um povo que Deus foi lá no Egito e arrancou de dentro do Egito 4 gerações. Se nós vamos contar que eles viveram 100 anos cada um, porque Deus retirou cerca de 400 a 430 anos vivendo dentro do Egito, um povo escravo que não sabia o que era descansar. Aí Deus vai lá e arranca de dentro do Egito, e eles não sabiam nem o que era descanso. Aí Deus pega e fala assim: olha, eu quero que vocês tenham um descanso obrigatório na vida de vocês. Se vocês não tiverem descanso até hoje, vão descansar. Descansem um pouco. Descansem um pouco. Aí a religiosidade vai fazer do povo o descanso um cargo, onde não pode curar uma mulher que estava há 18 anos com uma enfermidade, mas poderia pegar um jumento, desamarrar e levar para beber água. Um jumento é mais importante do que uma mulher que estava há 18 anos com uma enfermidade. A preocupação com as coisas fazem as pessoas desvalorizar pessoas. Então, nós não podemos nos tornar reféns desses fardos invisíveis. Eu e você, eu não posso me tornar refém do fardo do pecado, do fardo da iniquidade, do fardo da preocupação com as coisas que estão ao meu redor. Eu não posso ser refém das coisas que eu busco. Eu tenho que tomar controle delas. Jesus, ele te quer botar de pé para você ter controle sobre elas, autoridade sobre elas. Você tem que ter autoridade sobre as coisas. Não se preocupe, o é bem simples. Por isso vos digo, não andeis ansiosos, não andeis preocupados, não se preocupe. Não se preocupe. O que é que você está preocupado? Está com uma dificuldade? Está com uma doença grave? Não se preocupe, entregue nas mãos do Senhor. Não fique ocioso pelo dia de amanhã. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará consigo os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Já basta o que é hoje. Já basta a dificuldade que você tem hoje. Não fique ocioso pelas coisas do amanhã. Não crie uma ansiedade dentro do seu coração por conta do amanhã. Viva hoje, irmãos. Você veio no culto hoje, glorifica a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu vim aqui, Senhor, eu entreguei no Senhor. Senhor, amanhã eu resolvo isso daí. Eu vou deixar para amanhã. Amanhecer eu vou resolver esse problema. Não fique ocioso com o seu coração, trabalhando hoje ou amanhã, e acaba você não faz nada. Esses fardos invisíveis matam o ser humano. Vai matar você pouco a pouco. Vai me matar pouco a pouco se eu deixar que isso tome conta de mim. Vai matar, mata. Me coloca numa depressão, me coloca numa ansiedade onde eu preciso tomar remédio todos os dias. Irmãos, tem pessoas que vivem uma vida por conta de preocupação. Se preocupam exageradamente com as coisas. E de repente morre e fica tudo para os outros cuidar. Irmãos, a verdade é essa. Então, a preocupação é um fardo terrível também, que ela só vai tomar conta da minha vida e da sua vida até o momento em que Jesus falar assim, ó, em nome de Jesus, não, isso não cabe mais a você. Isso não cabe mais a você se preocupar exageradamente. Ele vai chegar com cura sobre a sua vida. Ele vai chegar com cura sobre a sua casa. E você vai sentir paz. Você vai sair do seu serviço e vai esquecer do seu trabalho. Você vai chegar na sua casa e vai descansar.
Você vai colocar a cabeça no travesseiro, você vai descansar. Você vai levantar para resolver os problemas que você tem que resolver no seu serviço. Mas no momento de descansar, o Senhor vai te fazer esquecer desses momentos. Porque você está pautada no que a Bíblia diz. Não se anseie, não fique ansioso por coisa alguma. Irmãos, no seu trabalho, pastor, no meu trabalho é só eu. Irmão, se você morreu e tem outro amanhã. Pode não saber fazer o que você fazia, mas tem outro lá amanhã. Fazendo mal feito, mas tem. Ou fazendo até melhor, mas tem. Então, irmãos, tranquilize seu coração. Fique com o seu coração tranquilo, não se preocupe, não se fadigue. O fardo invisível da religiosidade. Já estou para concluir, tá, irmãos? Não quero ser mais extenso do que isso, não. Mateus 23, também lá na frente. 23, versículo 4. Vai dizer assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. A religiosidade, ela traz alguns princípios que obrigam o fiel a obedecer através do medo, por medo de rejeição, implantam um sentimento de superioridade, atuam por medo de exclusão dos outros. O ato da religiosidade, nós começamos a passar por isso, nós começamos a discernir alguns erros. O que nós vamos procurar? Uma igreja. Nós começamos a discernir um problema com preocupação exacerbada, com problemas financeiros, doença. O que nós vamos procurar? Uma igreja. Às vezes você se depara com a religião. Aí a religião vai falar para você assim: não, hoje não é dia. O que você está fazendo aqui para ser curado hoje? Jesus te curou? Faça que ele volte e ficar na cadeira de roda de novo, porque hoje não era dia. A religião, a religiosidade, ela não está nem aí com você. E o que nós temos que compreender é que a religiosidade, ela não faz parte do evangelho. O evangelho que quer fazer parte da religião. O evangelho, a religião que quer fazer parte do evangelho, mas a religiosidade não faz parte do evangelho. O evangelho é o que Jesus fez com aquela mulher. Levanta, você está curada. Aí a religiosidade, ela não aceita isso. Ela não aceita a cura que você recebeu. A religiosidade não aceita que você é uma pessoa íntegra, que Deus usa você como você está, onde você está, no ambiente qual você está. Porque isso não é o Deus a qual ele age através do entendimento da minha religião, não é esse Deus que te curou, não. Porque o que Jesus chega ao ponto de falar para aqueles homens ali naquele momento, fala: por que vocês são hipócritas desse jeito? Jesus chama eles de hipócritas. Fala: a hipocrisia de vocês é tamanha que vocês levantaram, foram no seu jumento, desamarraram ele e levaram ele para tomar água. E isso é o que diante da lei? Não é um trabalho? Porque quando você olha no que eles tinham por lei, o jumento tinha que passar sede o dia inteiro, porque aquilo era um trabalho. Agora vocês fazem isso e vocês querem me dizer que eu não posso curar uma filha de Abraão que está com essa enfermidade há 18 anos, porventura não tem mais ela valor do que um jumento que vocês desamarraram? A religiosidade, o espírito invisível da religiosidade quer implantar em nós um sentimento de erro, de perdidos, que é mentira. Isso é uma mentira, não estou banalizando o evangelho. A questão é que o espírito da religiosidade, ela quer excluir, ela quer fazer você ter um entendimento de medo de rejeição. Se você não estiver da forma que a religião manda, você é um excluído, você não está andando corretamente. Então quer dizer, Jesus, ele faz um sinal grandioso ali. Uma mulher que estava encurvada nitidamente, Jesus impõe e diz o seguinte: levanta. Ela levanta a cabeça e começa a glorificar a Deus. Um sinal.
E eles não reconheceram isso em Jesus. E eles olham para Jesus e falam assim: ó, você está errado. Basicamente ele está falando assim que Jesus, ele está atuando em nome de quem aqui? Porque ele fez um sinal diante dos religiosos, que eles não podiam negar. Por isso que Jesus os chamam na face de hipócritas. Fala, vocês vão negar. Se vocês negarem isso, se vocês negarem uma pessoa que recebeu essa cura aqui, a Bíblia fala que eles foram envergonhados. Jesus quer envergonhar alguém? Não, Jesus não quer envergonhar ninguém. Jesus quer que nós venhamos entender o que a palavra diz. Que eu não posso te julgar porque você chega e pede ajuda nesse momento. Porque foi o único dia que você olhou e falou assim: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Aquela mulher chega naquele momento, talvez com o coração bradando: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda, mas toda vez que eu chego aqui, principalmente hoje, o que eles querem é me apedrejar, porque a religião fala que eu não posso. A religião fala que eu não devo. Eles querem que eu viva um peso, eles querem que eu viva uma carga. Eles querem que eu viva com isso, a ansiedade de viver esse peso sobre os ombros. Aquela mulher, ela estava encurvada fisicamente, e aqueles religiosos estavam encurvados eretamente, cegos, não estavam enxergando o Rei da Glória diante dos seus olhos, não estavam enxergando Jesus diante de seus olhos por conta desse espírito terrível, invisível da religiosidade. E eu não banalizo, irmãos, quem quer viver alguns tipos de doutrina, não estou dizendo, eu não estou afrontando. Se a denominação tem isso, amém, glória a Deus. Quem quiser congregar, congregue, acompanhando os princípios do estatuto da igreja, não do que a Bíblia diz. Então eu não posso julgar, eu não posso apontar o dedo, eu tenho que provar biblicamente, porque senão faz isso. Eu falei isso esses dias para trás, porque a religiosidade ela faz isso. Volte para trás nessa cadeira de roda, porque hoje não é dia de você ser curado. Volte para trás dessa forma que você veio, porque hoje não é dia. A religiosidade faz isso com as pessoas, e nós não podemos fazer parte. Nós devemos acolher tanto aqueles que chegaram pedindo, como aqueles que não têm a compreensão. Isso é um fato. Mas aqueles que não têm compreensão, eles devem ser tratados duramente, como Jesus tratou, porque eles conhecem, eles caminham, então eles devem ter a obrigação de conhecer a verdade antes de julgá-la. Jesus olha para ele e não pestaneja em dizer: hipócritas, vocês são hipócritas. O que é que vocês fazem todos os dias no templo? Quando vocês pegam um carneiro, quando vocês imolam um carneiro, o dia que vocês mais trabalham é no sábado. E vocês querem me dizer para não curar uma filha de Abraão que está enferma há 18 anos. Vocês não sabem o que é viver, vocês não sabem o que é o Espírito de Deus agindo no meio de vocês. Eu estou aqui ensinando vocês o que é o sábado. Vocês têm que aprender, isso daqui é sábado. É isso daqui, é ir em favor dos mais vulneráveis, ajudá-los, acolhê-los. Não é colocar um cargo a mais sobre a vida deles, não. A religiosidade, esse espírito da religiosidade, ele quer tomar conta de nós. Isso não é só algumas denominações, não, irmãos. Qualquer lugar que se deixar, ele entra igual o pecado, entra pelos cantos, que você isso, você aquilo, você não pode, você alinha isso. É óbvio, a Bíblia vai dizer para você como você tem que andar. Eu posso morrer de falar para você: ó, você tem que fazer isso, mas eu estou com você todos os dias, eu durmo com você, eu levanto com você, eu vou onde você vai, eu estou onde você está. Não é o que eu digo para você, é o que a Bíblia diz. Então você ouve, analisa, compreende e caminha. Nós devemos ser isso. A religiosidade, ela é exacerbada, ela vai trazer um peso sobre nós, um peso sobre nossa vida.
E eu estou falando sendo incisivo com isso aqui, irmãos, porque eu falei sobre isso esses dias para trás. Eu tive eu presenciei um ato. Porque, irmãos, eu sou uma arma perigosa quando eu ensino isso. Eu presenciei uma situação do rapaz falando assim, ó, que você está errado, apontando o dedo assim, ó, você está errado, você está fazendo isso, Deus vai te cobrar, porque você está usando corrente, porque você está usando esse ornamento aí, que você isso, e uma pessoa que é nova, que nasceu praticamente, nem nasceu na verdade, está caminhando, nem sabe o que é o evangelho direito, com todo respeito a ela, mas de onde, com quem ela aprendeu isso? Com quem que ela aprendeu isso, se não foi de alguém que estava aqui ensinando? Eu estou tirando o direito de alguém ensinar alguma coisa que ela acha que é errado? Não estou tirando o direito. O que eu estou puxando a responsabilidade para homens de Deus, que usam o altar de Deus, é a responsabilidade com a verdade. Não é com o que eu acho que é a verdade. Não é o que eu acho, é o que é a verdade. Porque se eu não ensino a verdade, eu vou fazer você andar na rua aí, apontando o dedo para os outros, falando assim, você vai para o inferno, seu endemoniado. Aí você acha que essa pessoa vai vir na igreja depois que você convidar ela? Aí eu quero saber de igreja, coisa nenhuma. Uma pessoa que está aqui para me acolher, para a dificuldade que eu estou passando, está chamando eu de endemoniado. Então nós temos que entender, compreender, nós não podemos ser uma arma contra o reino, nós temos que ser uma arma a favor do reino. E isso age invisivelmente. O inimigo não quer que eu e você vejam, não. O inimigo não quer que você e eu vejamos ele virando a esquina. Vai chegar de forma sorrateira. Amém? Para concluir com você aqui, já finalizar, Gálatas 6. Versículo 4. Versículo 5. Gálatas 6, versículo 5 vai dizer assim: porque cada um levará o seu próprio fardo. Estamos livres do nosso fardo? Não. Cada um de nós temos que carregar o nosso fardo. Agora nós temos que ter o discernimento, o entendimento dos fardos que nós carregamos. Devemos nos acomodar com o pecado? Não. Ele faz parte da sua caminhada, ele sempre está andando. O apóstolo Paulo fala assim, ó, o que eu não quero fazer, o que eu repudio em fazer, sempre está ao alcance das minhas mãos. Eu posso pegá-lo e tomá-lo. Sempre está ao alcance das minhas mãos. Mas o que eu quero, o que eu anseio, sempre está tão distante. O pecado, nós devemos tomar cuidado com ele, porque ele vem de uma forma sorrateira, de uma forma, eu sempre falo isso, eu já fumei, eu já bebi, eu já usei muitas coisas, irmãos. E eu falo uma coisa para você, me mostre uma pessoa que às vezes você encontra na beira da rua. Ah, pastor, eu vi uma pessoa ali que está dormindo, bêbado no meio da rua. Fala para mim se ela começou tomando 1 litro de pinga. Pergunta para mim uma pessoa que usa droga, que ela não tem mais limite sobre ela. Pergunta para mim se ela já usava de 50 gramas, não sei que jeito para cima. Uma pessoa que fuma cigarro, que às vezes você chega no mercado e compra. Pergunta para mim se ele começou a fumar, no dia que ele começou a fumar, ele fumou uma carteira de cigarro. Não, você vai ouvir ela falando assim, ó, não, eu bebi um golinho. Hoje, bebi um golinho amanhã, bebi outro golinho amanhã. Aí eu bebi mais um pouquinho, fumei um trago hoje, eu usei um pouquinho hoje só para me sarar da bebida, eu tomei um golinho hoje só. Tudo começa com um pouquinho, tudo começa com um golinho, com aquilo que a gente acha que não vai. Então nós devemos tomar cuidado, nós temos que ter responsabilidade sobre nós. Vem a responsabilidade dessa carga que nós estamos, porque cada um levará sobre si o próprio fardo. Eu tenho que ter responsabilidade sobre os meus fardos, entendê-lo espiritualmente, entender que eles são invisíveis, que ele não pode tomar conta de mim. Eu tenho que olhar e discernir eles e tomar conta deles, administrar eles.
Eu tenho que administrar o pecado. Não é administrar o pecado no sentido de, eu posso algumas coisinhas. Não. Não é eu posso algumas coisinhas, não. É administrar no sentido de se policiar. O pecado ser um trupicão na ponta de uma faca. Você olhar o pecado como uma faca diante dos seus pés e você trupicar nele. Você tem que andar com essa cautela no pecado. Olhar. Quando você vê, você está sangrando com os pés cortados, porque foi sem querer. O pecado ele é dessa forma na vida do cristão. E você vai se deparar com os pés cortados, do trupicão que você levou. Isso é um fato na nossa vida. A sua responsabilidade é se prostrar diante do Senhor e Ele te curar, Ele te ajudar a você ser curado. Você ser curada. A preocupação, essa preocupação que vai levar cada um de nós a um ambiente de dificuldade no entendimento do céu. Dor dentro da alma. Não entender, não compreender a nossa caminhada. Nós nos preocupamos muito com o que está acontecendo ao nosso redor. A religiosidade, quando nós vamos pedir ajuda, nós devemos encontrar ajuda em quem tem um respaldo para nos ajudar. Você não procure quem quer te acusar. Procure quem pode te ajudar. Porque as pessoas que acusam, elas tiram o direito daqueles que querem ajudar. Então, nós devemos ser aqueles que abraçam mesmo. Aqueles que chegam e dão aquele abraço e falam assim, olha, você vai vencer. Deus tem cura para você. É um fato, irmão. Tem pessoas que a gente ajuda e não dá. Mas nós vamos estar sempre aqui. Luiz Hermínio fala assim, olha, as pessoas podem até não quererem a sua ajuda presencialmente, mas elas jamais poderão correr da sua intercessão. Então, se você não pode ajudar ela presencialmente, se você olha para ela, interceda por ela. Não afunde mais ela com suas palavras, porque as suas palavras... Por que nós oramos? Quando você ora por alguém, você ora que jeito? Senhor, cura ela. Senhor, restaura ela. Senhor, reestrutura a família dela. Senhor, restabelece os órgãos dela. Por que você ora assim? Porque se você ora assim, porque você deseja que Deus faça isso. Então, se você fala assim, Senhor, essa pessoa não vale mais nada, isso não vai dar em nada, as suas palavras têm o mesmo poder, têm a mesma autoridade sobre a vida da pessoa. Então, se não for para abençoar, nós não podemos amaldiçoar, porque essa pessoa, Deus ama ela tanto quanto nós. O que nós devemos fazer é abençoar, abraçar. E a religiosidade não pode tomar conta da nossa vida a ponto de nós excluirmos alguns. Jesus não excluiu, Jesus abraçou. Jesus, ele deu um chega para lá naqueles que falavam que conhecia e verdadeiramente tinham entendimento da lei. Falou, a responsabilidade de vocês é de lei, interpreta aí a minha. Essa aqui não entende não, então ela tem responsabilidade sobre ela. Vão entender a lei. Então, não podemos deixar a religiosidade tomar conta do nosso coração. E quero deixar com você aqui, Salmo 68, 19. Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Nós temos responsabilidade pelo nosso fardo, mas quem nos ajuda a carregá-lo é Deus. O fardo que você está aqui hoje, o que você se identificou aqui hoje, eu não sei o que é, eu tenho certeza que em todos eles alguma coisa você se identificou, porque eu me identifiquei com muitos. O que eu sei é que esse fardo quem carrega é o Senhor. E nós devemos estar diante dele pedindo para que ele venha nos ajudar constantemente a carregar esse fardo. Então nós precisamos aprender a entregar os nossos fardos e pedir a Deus que faça de nós um instrumento forte para suportar os dias difíceis. Os dias maus. Nós precisamos, irmãos. Não se esconda atrás disso, irmãos. Não tente se esconder atrás de um super-homem. Chore na presença do Senhor. Peça ajuda para alguém que você confie. Peça mesmo. Eu não sei, não estou dizendo que você está passando por nada, mas peça ajuda para alguém, porque nós precisamos nos abafar com alguém. Ajuda de alguém. Porque isso nos leva a uns ambientes onde nós nos descontrolamos. Nós precisamos do controle de volta. E Jesus, ele pode te dar o controle de volta. Jesus, ele usa uma pessoa para te dar o controle de volta da ansiedade, da dificuldade de dominar o pecado,
da religiosidade no entendimento do que ela fala. Ele vai nos trazer tudo isso através da responsabilidade de nós carregarmos esses fardos. Você tem a possibilidade de ver. Jesus, ele quebrou, ele arrancou as escamas dos seus olhos, para você enxergar esses atos invisíveis que atuam dentro da sua casa, dentro da sua vida, dentro da sua família. Amém? Glória a Deus.